Vamos começar essa semana aqui com a gente também no Jornal da Cidade. Boa noite para você, Ronaldo. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa, que permanece com a gente para saber das principais notícias do estado do Ceará. E olha, a gente começa com essa notícia que chamou a atenção, imagem impressionante. Os comerciantes da rua Visconde de Saboia, no centro, já não aguentam mais conviver com um colega de trabalho muito indesejado, Bianca. Um buraco de 8 metros de profundidade que durante o fim de semana fez a segunda vítima. As imagens mostram o exato momento em que o idoso de 62 anos caiu no buraco. Ele caminhava pela calçada na rua Visconde de Saboia quando, sem perceber, caiu no buraco. Quem socorreu o homem disse que ele teve ferimentos no rosto e na perna e foi levado ao hospital. Segundo os comerciantes do local, essa não é a primeira vez que isso acontece. No caso, ele já é o segundo que cai nesse buraco. Tinha sido mais ou menos na faixa de 40, 45 anos que também caiu. E na época, que foi em fevereiro. Só depois que o vídeo da queda ganhou repercussão nas redes sociais, a prefeitura colocou essa sinalização no local. Devido a essa queda que ele teve, né? Aí colocaram a tela, mas continua desse jeito aí, ó. Segundo os comerciantes aqui da rua, o buraco faz parte de uma obra de revitalização da galeria por onde passa o rio Pajeú. O problema é que a obra já está assim parada há pelo menos 60 dias. Está parada há um bom tempo e quando eles começam, eles passam uma semana, mas nunca finaliza e isso já está com alguns meses. A Secretaria da Regional informou que realiza desde março obras de recuperação da drenagem de parte da rua Visconde de Saboia. O local foi interditado e sinalizado, além de ter o trânsito do local desviado. Isso disse a Prefeitura. A obra paralisou por causa da chuva e, por se tratar de uma área de riacho, as obras devem ser retomadas nos próximos dias, dependendo das condições climáticas. A Prefeitura orienta ainda que ninguém ultrapasse a área sinalizada para evitar acidentes. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Vereadores de Tamboril discutem durante sessão na Câmara e briga termina com agressão. Em Sobral, o prédio da Câmara Municipal é atingido por incêndio de grandes proporções. Mulher é assassinada em Jardim por assaltante que levou o celular e a bicicleta dela. Após acidente com caminhão, polícia descobre que sobrevivente era foragido da justiça. E mais, o aumento das multas por celular ao volante. O Jornal da Cidade está no ar. O incêndio de grandes proporções atingiu o prédio da Câmara Municipal de Sobral, na região norte do estado. As informações com Jonas Deisson. Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio da Câmara Municipal de Sobral no início da tarde desse domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém no local. A estrutura foi tomada pelas chamas, com uma forte fumaça preta, no prédio anexo da Câmara, onde funcionam os gabinetes dos vereadores. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas por volta das 16 horas. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Moraes, informou que o último pavimento do imóvel, onde fica a presidência da casa, foi completamente destruído pelas chamas. De acordo com os bombeiros, não houve vítima e o local ficou isolado sob a responsabilidade da Guarda Municipal de Sobral. A perícia forense foi acionada, como também a Defesa Civil do município de Sobral. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Em Taitinga, na região metropolitana de Fortaleza, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência incomum neste domingo. Um incêndio provocado pelo próprio dono do imóvel. O homem estava em surto e ficou dentro da casa em chamas, armado com um facão. Ele, inclusive, ameaçou a equipe de resgate. Mas, com o apoio da família e de vizinhos, foi retirado da residência com queimaduras de 2º grau e encaminhado ao IJF. E uma mulher foi asfixiada, amarrada, agredida e assassinada por um criminoso que roubou apenas 2 coisas dela além da vida: o celular e a bicicleta. Esse crime ocorreu na zona rural de Jardim, na região do Cariri. No mesmo dia, o suspeito foi encontrado pela polícia, mas ele reagiu à prisão e também acabou morto. No velório de Marquiana, dor, tristeza e revolta com tamanha violência. Ao chegar no local, se deparamos com ela emborcadinha, o rosto dela enfinhado
no chão e no tronco de um pau, bem assim, bem enfiado mesmo. E as mãozinhas, uma para trás, outra mais para frente, aparentemente quebrado, uma das mãos. O rosto estava muito machucado e uma sacola na cabeça. Foi o pai, seu José, quem encontrou o corpo da filha no matagal, distante poucos quilômetros de casa. A jovem de 26 anos foi amarrada e asfixiada. A bicicleta que ela pedalava e o celular foram roubados. Triste ver a filha da pessoa amarrada, uma sacola amarrada na cabeça, que nem seja um produto, uma coisa de comida, é difícil. Ela estava sem o celular e também a bicicleta não foi localizada. Estava sem o celular dela e sem a bicicleta. Ela tinha alguma quantia em dinheiro? Não tinha não. Os policiais conseguiram localizar um suspeito próximo à casa da vítima. De acordo com a PM, durante a abordagem, Elias Laurindo dos Santos atirou nas equipes e acabou morto. O homem de 33 anos respondia por vários procedimentos na justiça, principalmente por furtos e roubos. Ele saiu da cadeia há pouco tempo. A polícia investiga a participação dele no latrocínio e tenta chegar a outros suspeitos. E olha, há 3 meses, famílias de Fortaleza estão esperando receber do Estado fórmulas especiais destinadas aos bebês que têm alergia à proteína do leite. 3 meses para uma necessidade que é diária, todo dia, principalmente bebês, tem que ter esse consumo desse alimento que é o único para eles, né? Pois é, e o gasto médio com a fórmula é de cerca de R$2.000 por mês. A maioria não consegue arcar com essa despesa. Por isso, a Defensoria Pública entrou na questão. A intolerância alimentar é um problema que atinge muitos bebês e afeta muitas famílias. Aqui no Ceará, 3.337 menores com alergia à proteína do leite dependem do programa de alergia ao leite de vaca para se alimentar. O motivo é simples. Cada lata de leite especial com 400 gramas custa R$ 250. Cada bebê consome de 8 a 10 latas em um mês, o que totaliza, no mínimo, uma despesa de R$ 2.000 para manter a criança saudável. Esta mulher é mãe de uma menina de 1 ano e 8 meses. Hoje eu vim para a minha primeira consulta para ela ficar recebendo esse leite, que é um custo muito alto, muito caro. E eu vim para ela poder receber todo mês, que é o direito dela, né? As dificuldades chegaram até a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Os relatos foram trazidos pela presidente da Associação de Familiares e Amigos de Crianças com Alergias e Intolerâncias Alimentares, a AFAC. Se essa criança alérgica ela não tem contato com a fórmula, ela não tem outra alternativa de alimentação. A alimentação que vai nutrir e dar estabilidade para o desenvolvimento dela, essa fórmula que é de alto custo. Tanto a Defensoria Pública do Estado do Ceará quanto o Comitê Gestor de Saúde ficaram de avaliar a questão. De acordo com a associação, neste momento, existem mais de 20 famílias à espera de serem incluídas no programa. Essas crianças necessitam da fórmula ou, de outro jeito, não têm como se alimentar. A presidente ressalta que os canais de informação precisam ser mais eficazes e, diante da burocracia do programa, uma maneira de acabar com a demanda reprimida seria um mutirão para atender todos que precisam. Que as famílias saiam desse mutirão com suas fórmulas, que é a necessidade básica e primordial agora e que atende à necessidade dessas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica. A Secretaria da Saúde do Estado esclareceu que depende dos dados que as prefeituras repassam para distribuir o leite aos pacientes. O trâmite é o seguinte: o atendimento é feito na rede primária, ou seja, nos municípios que passam a relação de quem necessita do alimento para o Estado, que aí sim distribui o leite às famílias. Portanto, o Estado esclareceu que não existe fila de espera e que não está faltando leite. Esta semana, a Caixa Econômica vai liberar 2 novos lotes do saque extraordinário do FGTS. Chegou a vez dos trabalhadores nascidos em junho e julho. E para você saber se tem direito a esses R$1.000, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. No telão, a gente vai colocar agora o calendário completo. Veja só. O saque começou no mês passado, tá? E já contemplou quem faz aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril e maio.
Na quarta-feira, dia 18, o pagamento será liberado para quem nasceu em junho e no sábado, dia 21, para os de julho. Os nascidos em agosto e setembro podem sacar os R$1.000 do FGTS na próxima semana, dias 25 e 28. Para os de outubro, a data é 1/6, primeiro dia de junho. Novembro, 8 de junho. E para fechar o calendário, no dia 15, também de junho, o saque será liberado para os trabalhadores de dezembro. O dinheiro pode ser retirado com a ajuda do aplicativo Caixa Tem. O passo a passo também está no GC+, que você acessa por meio desse QR Code. E agora chegou a hora de futebol e toda segunda-feira é dia de camisa 8. A gente recebe ao vivo um dos craques da seleção do Grupo Cidade. O escalado de hoje é o Luiz Henrique Pontes, mais conhecido como Brother, ou então LHP. Boa noite, Henrique. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão assistindo o Jornal da Cidade. Daqui a pouquinho, a partir das 8h15 da noite, tem um Camisa 8 ao vivo no YouTube do portal GC+. Hoje nós vamos falar da cearense que faz história e que fez história, melhor dizendo, ao vencer o GP São Paulo de Turf. Vamos também mostrar a grande vitória da cearense Silvana Lima. Ela venceu a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Surf Profissional e, claro, que tem futebol, porque a sexta rodada da Série A foi disputada nesse fim de semana. E parece que Ceará e Fortaleza desaprenderam aí o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro voltou a empatar na competição e o Tricolor, infelizmente, também voltou a perder. A gente vai ver aí, ó, o jogo do Ceará contra o Flamengo foi na Arena Castelão e foi um empate diante do rubro-negro. William Arão fez 2 gols de cabeça e aí o Ceará conseguiu diminuir com Mendonça e depois com esse golaço de Nino Paraíba. Com isso, o Alvinegro de Porangabuçu chegou aos 4 pontos ganhos e é o 18º colocado. Agora o foco do Ceará passa a ser a Copa Sul-Americana. Amanhã o Vozão encara o General Cabadeiros lá do Paraguai a partir das 7h15 da noite no Castelão. A partida é válida pela 5ª rodada do Grupo G. Mas quem vai mesmo muito mal na elite do futebol brasileiro é o time do Fortaleza. A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda já disputou aí 5 jogos, ou seja, 15 pontos e só faturou 1 até agora. Ontem, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, a equipe tricolor até saiu na frente com esse gol do Moisés, mas acabou sofrendo a virada com Erisson, Patrick de Paula e o Daniel Borges fez o 3º gol do time carioca, 3-1 para o Botafogo. Com esse resultado, o tricolor segue na lanterna da Série A e agora é o seguinte: Fortaleza vai dar um tempo no Brasileirão e focar na Libertadores da América. Na quarta-feira, dia 18, o Leão do Pici joga contra o Alianz Lima do Peru pela 5ª rodada do Grupo F. Partida agendada para começar às 11 horas da noite. É fora de casa. Detalhe importante: o atacante Silvio Romero está fora. Ele foi expulso do jogo diante do River Plate na semana passada e, claro, vai cumprir suspensão automática. Esses são apenas alguns assuntos do Camisa 8 que começa daqui a pouquinho, 8h15 da noite, no YouTube do portal GC+. Eu, Bruno Balacó e o Carlos Henrique Costa, que está voltando aí de merecidas férias, além do narrador espetáculo Gomes Farias, estamos te esperando por lá, tá certo assim? Agora, Alexandre e Bianca, eu volto com vocês. Valeu, brother. E o empate que o Ceará arrancou do Flamengo nos últimos minutos é assunto de outro parceiro, Camisa 8. Boa noite, Gomes Farias. Olá, Bianca, boa noite, Alexandre. Meus amigos, o time do Flamengo, Clube de Regatas Flamengo do Rio de Janeiro, é tido e havido, e é verdade, um dos maiores clubes, se não o maior clube de futebol do Brasil. Maior torcida, onde chega, lota os estádios, grandes craques, grande técnico e mais um bocado de grande. Pois bem, nos 3 últimos jogos do Flamengo contra o Ceará ganhou 2 e empatou 1. O Ceará fez 6 gols e levou 2. Tem um saldo positivo de que 4 gols. Então o Ceará está credenciado, pela lógica, a ganhar de qualquer time de futebol do Brasil. Se ganhou do melhor, não tem dúvida. E por que não ganha? É a grande interrogação. Será que essa competição sul-americana não está atrapalhando? O que é que está havendo?
é uma grande interrogação. O que é que aconteceu com o Vina? No começo do jogo ele não vai poder jogar tão cedo porque se contundiu, teve que sair. É uma pergunta que a torcida faz e que nós estamos tentando descobrir para passar para os senhores. Passe uma boa noite e até amanhã. Ainda hoje, Ceará registra mais de 4.500 multas por celular ao volante. Já no próximo bloco, a briga que terminou com socos entre vereadores durante a sessão da Câmara de Tamboril. Um caminhão caiu de um penhasco de cerca de 90 metros de altura em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Ao atender a ocorrência desse acidente, a polícia descobriu que um sobrevivente era foragido da justiça. Jonas Deisson tem mais detalhes direto da região norte do estado. O foragido da justiça foi preso após se envolver em um grave acidente na BR-222, na Serra da Ibiapaba, em Tianguá. O homem estava em um caminhão que caiu em um desfiladeiro, mas conseguiu saltar do veículo antes da queda. Já o motorista morreu. O sobrevivente acionou a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu à ocorrência. No local, os agentes solicitaram a documentação do homem, que sobreviveu, mas ele deu o nome do próprio irmão para os policiais. Contudo, eles perceberam que as informações pessoais que o homem havia passado estavam incorretas e conseguiram descobrir que ele havia passado o nome errado. Após encontrarem a verdadeira identidade e realizarem as buscas, a equipe identificou que se tratava de um homem foragido desde o ano de 2018 pelos crimes de roubo e homicídio cometidos em Caucaia. Com isso, ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil. O caminhão, que vinha do estado do Pará com destino à Fortaleza, estava carregado com plástico para reciclagem.
No local do acidente, um policial rodoviário federal, que é instrutor de rapel, conseguiu descer os mais de 90 metros do penhasco, enquanto a equipe aguardava a chegada dos bombeiros e da perícia forense. Ao descer, o policial verificou que o motorista havia falecido em decorrência da queda e não encontrou outras vítimas no local. Após a chegada do Corpo de Bombeiros, o corpo foi removido do local. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deison para o Jornal da Cidade. Em Camusim, no litoral oeste, um motociclista avançou a preferencial e acabou batendo no veículo que passava. Só que para piorar a situação dele, o carro que passava, olha só, era uma viatura da polícia. E o condutor da moto que causou o acidente não tinha habilitação. Ele precisou ser socorrido por uma ambulância e depois de receber alta, foi parar na delegacia, onde vai responder por crime de trânsito. E olha, a alta no preço do diesel está prejudicando e muito os caminhoneiros autônomos, que são aqueles profissionais que trabalham por conta própria. Como está mais caro abastecer, o lucro é cada vez menor. De outubro para cá, o Emanuel tem sentido no bolso a diferença no preço do diesel. Segundo ele, o valor que ele costumava pagar para abastecer o caminhão era de R$ 3.500. Agora, para abastecer o mesmo veículo, a conta subiu para mais de R$ 4.700. Tudo isso vai no custo de operação. Aumenta o frete, tem que aumentar o preço, passa o preço para o consumidor. O último reajuste anunciado pelo governo federal foi de 8,87% no preço do diesel nas refinarias. Nos últimos 4 anos, a alta acumulada no preço dos combustíveis foi de 96% no país. E a categoria que mais sofreu com o impacto foi a dos caminhoneiros autônomos e corre o risco de eles não conseguirem mais manter o trabalho por conta dos altos custos. É o que sente esse trabalhador. Ele atua como caminhoneiro autônomo há 5 anos e vê seu trabalho se tornando inviável. O frete não está acompanhando, o valor do frete não se reajusta do jeito que sobe o combustível e a gente está passando essa grande dificuldade, né? Hoje a maior imparcialidade do caminhoneiro é essa daí, inclusive também com os aumentos que vem nos produtos que é derivado de petróleo, tipo pneu. De acordo com o sindicato que representa as empresas de transporte no Ceará, o número de caminhoneiros autônomos caiu drasticamente no estado após os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis. Que as empresas não conseguem repassar para os embarcadores e não, da mesma forma não repassa para o autônomo, que não tem aonde buscar ajuda nessa situação. Ainda este mês será publicado o edital do concurso público para professor municipal de Fortaleza. A prova ocorrerá em agosto, segundo a Prefeitura. 2.000 vagas no total e a expectativa é que todos os aprovados já estejam em sala de aula no próximo ano letivo. E faltam 139 dias para o primeiro turno das eleições 2022. E a cobertura do Jornal da Cidade já começa hoje, na verdade. A partir de hoje, a política estará nas nossas edições diárias, com reportagens e análises, para nos ajudar a entender melhor todos os cenários, as articulações, as nuances desse período. Teremos a ajuda da cientista política Carla Michele Quaresma. E hoje, a Carla Michele vai falar sobre doações de campanha, já que desde ontem os partidos já podem receber valores de empresas para ajudar nessas despesas. Esse valor se soma ao chamado fundão eleitoral. Em 2017, a legislação pôs fim ao financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Mas ainda assim, o financiamento no Brasil continua a ser misto, já que além dos recursos públicos destinados às campanhas através do fundo de campanhas eleitorais e também do fundo partidário, é possível que as pessoas físicas figurem como doadoras, destinando até 10% dos seus rendimentos anuais relativos ao ano anterior ao da eleição para financiar aqueles candidatos que melhor representem o seu ideal de sociedade. E essa mesma legislação de 2017, para facilitar essa doação, possibilitou também a criação de vaquinhas virtuais. Então nós já tivemos essa experiência no Brasil em 2018 e também nas eleições de 2020. Em relação aos recursos públicos, obviamente que algum critério precisava ser definido para a distribuição dos recursos e o principal critério é exatamente
o da formação das bancadas. Então, aqueles partidos que têm uma quantidade maior de deputados federais acabam recebendo mais recursos públicos. E isso, obviamente, que pode fazer com que os partidos menores não tenham condições financeiras de chegar até o eleitor, expondo as suas ideias, os seus programas, de modo que a possibilidade das vaquinhas virtuais pode contribuir, principalmente para aqueles partidos menores que possuem uma militância mais ativa, que são partidos mais propositivos, mais ideológicos e que podem se utilizar dessas vaquinhas virtuais para conseguir reunir os recursos financeiros necessários para garantir as suas campanhas eleitorais. Valeu, Carla. E um bate-boca terminou em agressão e com um vereador com o nariz quebrado durante uma sessão no interior do estado. Tudo isso dentro do plenário e transmitido ao vivo para todo mundo ver. Ricardo, boa noite para você. Conta essa história para a gente. Boa noite para você, Bianca. Boa noite a todos. Pois é, infelizmente esse vídeo aí já se espalhou pelo país inteiro, né? Dessa triste história lá da Câmara Municipal do município. As discussões lá já andam muito acirradas, por vezes até desrespeitosas, há bastante tempo, viu? Não é de hoje que isso acontece lá no município. Aliás, foi por cobrar mais respeito entre os vereadores e uma postura de liderança do presidente da casa que começou a discussão, o embate que resultou nas agressões ao vereador Marcos Moraes. Ele acusa o também vereador Venceslau Torres Câmara de ser o autor das agressões que o fizeram, inclusive, sangrar. O vereador, ele denunciou o caso na delegacia do município por lesão corporal. E o exame que ele fez apontou fratura do nariz e desvio de septo. Vamos torcer para que esse trauma ele estanque também essas discussões que passam do ponto lá em Tamboril. Bianca e Alexandre. Uma falta de respeito enorme com a própria população, né, Ricardo? Obrigada pelas informações. E olha, adolescentes que cumpriram medida socioeducativa no Ceará terão um novo tipo de acompanhamento a partir de hoje. Governo do Estado e Poder Judiciário vão trabalhar juntos em um programa de ressocialização. O programa de acompanhamento ao adolescente pós-cumprimento de medida socioeducativa foi lançado para ampliar a capacidade de ressocialização. A previsão é que isso aconteça em até um ano, aproximadamente, para que esse suporte, esse apoio, essa necessária presença, né, de forças e de estímulos e de suporte mesmo estejam presentes na reintegração dele, para que nós tenhamos sucesso. Cada vez mais cedo, menores são recrutados para crimes pelas facções. Diariamente, a TV Cidade mostra casos envolvendo menores de idade. Nesta segunda-feira, por exemplo, a Guarda Municipal conseguiu capturar um trio que há pelo menos uma semana realizava assaltos no bairro Bom Jardim. Na última sexta-feira, 2 menores foram apreendidos por envolvimento na morte de um alemão na praia da Tabuba, em Calcaia. A vítima foi amordaçada e depois asfixiada. O adolescente em conflito com a lei, ele não pode ser deixado de lado, principalmente pelo Poder Judiciário, que busca, juntamente com o Poder Executivo, dar um monitoramento a este menor, que muitas vezes, por não ter um lar fixo, não ter um pai, uma mãe que muitas vezes cuida, ele se torna um infrator. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado explica como vai funcionar na prática este acompanhamento. O público-alvo são adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos. Esse menor saindo cumprindo a medida, ele terá o acompanhamento do Estado. Então, para o Poder Judiciário é muito importante. O Estado já vem cuidando desde a primeira infância, fazendo com que ele possa se inserir na sociedade e ele indo para este caminho que a gente não deseja, mas que pode acontecer. Após o cumprimento dessas medidas, o Estado terá o acompanhamento. O principal objetivo do programa é evitar a reincidência do jovem infrator. A ideia é que com este acompanhamento ele possa ter mais oportunidades e seguir a sua vida normalmente. O sucesso que todos nós buscamos é exatamente esse jovem reorganizando seu projeto de vida, bem encaminhado, um projeto a favor dele mesmo, da sua família e da sociedade. Em instantes, de olho só no volante.
Mais de 3 mil motoristas foram multados em Fortaleza por usar o celular na hora de dirigir. Atenção, condutores. Só este ano, mais de 3 mil motoristas foram multados por dividir a atenção entre o volante e o telefone. Dar uma olhadinha no celular enquanto dirige é uma tentação a ser evitada. E pelos números, está difícil se livrar dessa mania aqui no Ceará. Só no ano passado foram 4.700 multas por usar o celular ao volante em todo o estado. Só nos meses de fevereiro, com 2.340 e março, com 1.342 infrações, somam mais da metade desse total. Os dados são da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Nas ruas é difícil encontrar alguém que assuma que tem esse hábito. Como é que o senhor faz para usar o aparelho celular somente quando para no semáforo? Como é que funciona? Bom, eu só uso quando estou parado, né? Quando estou dirigindo, eu não mexo no celular. Estou vendo com o senhor conectado com o celular aí na moto. É sempre assim para não ser multado? Não, aqui não é nem ser multado, é porque eu estou indo para um endereço que eu não conheço. Aí eu digito aqui para me poder ir. É muito comum hoje em dia. Joaquim dirige há mais de 30 anos e garante que nunca foi multado por uso do celular. Para isso, o jeito foi desligar o aparelho. É desligar o celular e deixar para atender no momento
que parar, ou quando estiver em casa, não estiver dirigindo. Esse é o momento de eu se atender. Os dados da Autarquia Municipal de Trânsito mostram que é em Fortaleza onde os motoristas mais dividem a atenção entre o celular e o volante. 3.917 foram multados em 2020, 4.544 em 2021 e 3.080 em 2022, entre janeiro e o dia 6 de maio. Aproveitar aquela paradinha no semáforo para olhar as mensagens também pode sair caro. A própria OMS ela já se posicionou e ela indica que usar o celular, o smartphone, ela é muito próxima de conduzir embriagado, porque vai afetar profundamente o tempo de reação dessa pessoa. Segundo os especialistas, dirigir falando ou digitando no aparelho celular aumenta em 400% o risco de acidente por reduzir bastante o tempo de reação entre os motoristas. A lei diz que quem é flagrado cometendo essa infração paga multa de R$ 293 e o motorista ainda é penalizado com 7 pontos na CNH. Existem 3 situações para o uso do celular que são proibidas. Primeiro é o uso do celular da forma convencional, onde você perde a atenção, mas pelo menos tem a visão, que é considerado infração de natureza média. E as outras 2 situações, que você está ou segurando o celular ou manuseando o celular. Nesse caso, além da atenção, você está com a visão direcionada para o celular. Então você não tem a percepção do que está acontecendo ao redor. Então é uma infração gravíssima. Realmente é um risco bem maior. Vamos agora ao momento Fê Comércio da semana. O comerciante é aquele que da adversidade cria oportunidade. Com vontade de vencer, acredita na capacidade de trabalho. Hoje você vai conhecer mais uma história inspiradora de um empresário do comércio. Tudo começou com um convite para trabalhar como instrutora de autoescola. Passei mais ou menos, acredito que quase um ano trabalhando em autoescola. Até que um dia eu pensei em montar um comércio para mim, de autoescola. Eu abri em Russas, consegui através de um amigo que hoje está no céu. Eu agradeço muito a ele, que é o finado Hélio, da Autoescola Hélio. Um ano depois, eu pedi a transferência da autoescola de Russas para Pacajus. E lá foi onde eu comecei a me estabilizar. Eu comecei a aumentar a minha frota, daí comprei um ônibus, aí daí para frente foi melhorando e aí comprei uma carreta. Aí eu comecei a trabalhar com os deficientes, com carro adaptado, carro automático, então era uma autoescola completa de tudo. Hoje a nossa matriz é em Pacajus, filial Horizonte, filial Centrovalho Chorozinho. Estamos em Limoeiro do Norte, na Autoescola Campelo, Jaguaribe, Autoescola Sertão e aqui em Fortaleza, Autoescola Elite. O comércio para mim representa tudo. Esse é o meu trabalho, eu nasci para isso. O meu sentimento é de gratidão. Em primeiro lugar, minha família. Meu marido, que esteve ao meu lado há 20 anos, que eu perdi ele em 2020. Ele foi o cara na minha vida, quem segurou na minha mão, quem andou lado a lado. E sem ele, eu não sei se eu estaria onde eu estou, porque nós andamos juntos. É por isso que a gente diz, onde tem um empresário do comércio, tem o Sistema Fê Comércio, representando o comércio e transformando vidas. Boa noite. Boa noite, até amanhã.